Nós vamos construir um raciocínio a partir desse tema aí. Só há um caminho. Só há um caminho. Quando você pensa sobre caminho, certamente vem alguma estrada na sua mente. São sinônimos, tá? Caminho, a estrada, a rodovia, a grande rodovia, dupla, não é? Pistas duplas, tudo é caminho. São palavras sinônimas. Certamente veio algum caminho na tua mente que você já fez. E todos nós, eu acredito, que temos uma estrada, um caminho marcado na mente. Pastor Eliseu, me dê licença, mas ele já citou por mais de uma vez aqui no púlpito uma árvore que tem lá no Paraná. Eu não sei onde é, nunca fui lá. Ele passa e a árvore está lá. Quando ele chega lá, ele sabe que ele está em determinado lugar, falta tantos quilômetros e tal. Marcou ele. Então, já citou algumas vezes aqui no púlpito. Certamente você e eu temos na mente algum caminho. O pedaço, trechos de um caminho que marcou a nossa mente. Eu, no meu caso, o Ezequiel não está aqui agora, mas eu vi ele aí. Quando nós íamos para Montes Claros, me marcou bastante alguns trechos daquela estrada. São quase 1000 quilômetros daqui lá. E eu tenho em mente até hoje alguns trechos ali. Eu estive lá algumas vezes e me marcou. Não só esse, mas me lembrei desse agora. Então eu preciso da ajuda de vocês para que nós possamos construir um raciocínio a partir deste tema. Só há um caminho. E o texto básico, ou o texto principal, ou o primeiro que nós iremos ler, está relatado lá em Gênesis, no capítulo 32 e no verso de número 28. Se vocês quiserem acompanhar, todos aqueles que têm as suas Bíblias nas mãos, capítulo 32 de Gênesis e o verso de número 28. E antes da gente começar, há uns 10 anos atrás, quando eu via alguém aqui no púlpito, ia ler e levava o óculos e depois tirava os óculos, eu falava, mas que coisa, que leva os óculos e tira os óculos. Irmãos, que coisa. É um negócio que eu tiro os óculos e olho para vocês, que beleza. Olha, eu abaixo para olhar para esse caderno, eu não vejo nada. Escrevi ontem com umas letras desse tamanho e continua embaçado. Eu coloco tópicos, eu não escrevo o que leio. São tópicos que eu faço. Eu vou ter que colocar os óculos em algum momento, tá? Então vocês não reparem. Eu vou ter que levar os óculos, que nem com uma letra ocupando 2 linhas ou mais desse tamanho eu não consigo ver. Interessante isso. Mas o Gabriel vai projetar para a gente lá. Esse irmão que tem nos ajudado muito, extremamente prestativo. Quinta-feira, quase meia-noite já, o Gabriel me atendendo. Obrigado, viu, Gabriel? Que Deus continue te abençoando. Então, no nome de Jesus, a leitura diz assim: Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Muito bem. Um texto bem conhecido de todos nós, né? Eu acredito. Nós conhecemos. Então, o Jacó, só para recapitular rapidamente, o Jacó ele passou um período longe de casa, trabalhou para uma outra pessoa, trabalhou para poder se casar com a sua esposa predileta, foi enganado, casou-se primeiro com uma que não era a que ele queria, depois trabalhou mais alguns anos para se casar com a esposa que definitivamente era a que ele sonhava. E em todo esse período, ele esteve longe de casa.
nós sabemos o motivo pelo qual ele foi embora também, não é? Ele teve uma dificuldade ali com o irmão ficou muito bravo, falou: Jacó, eu vou acertar as contas com você e não vai ser brincadeira, cara. A coisa não vai ficar boa para você. E a mãe dele então diz: olha, vai embora. De fato, quando nós olhamos a atitude do irmão de Jacó, o Esaú, não era para menos. Toda a bênção. Aí, quando nós falamos de toda a bênção, irmãos, nós estamos falando também, inclusive, de bens materiais. O Jacó deu um jeitinho lá. É bem verdade que o Esaú facilitou as coisas, não é? E ele se apropriou disso. Então, ele teve que ir embora. Mas, em determinado momento, lá onde ele estava, as coisas também começaram a não caminhar bem, em virtude até mesmo da inveja do seu sogro e dos filhos dele. E Deus então diz para Jacó: Jacó, faz o seguinte, volta para tua casa, vai para lá. E ele então ali ajeita as suas coisas, que não eram poucas, a sua família, os seus bens, todo o seu gado, tudo aquilo que ele possuía, todo o seu rebanho, de maneira que ele se coloca para voltar para casa. Chegando perto de um riacho chamado Jaboque, a Bíblia fala aqui no Val de Jaboque. Val nada mais e nada menos que um local onde o riacho se espraia um pouco e fica rasinho. Aí então as pessoas passam. Palavra interessante, né? Para dizer que o riacho ali, ele espraia, fica raso, fácil de passar. Ele então passa com a sua família, os seus pertences, os seus bens, e fica para trás. E naquela noite, ele tem uma experiência bastante interessante. Eu digo interessante porque hoje nós falamos sobre Deus, não é? Como Deus é poderoso a ponto de nós não conseguirmos esquadrinhá-lo, ou seja, conhecê-lo na sua amplitude. Não é possível que os seres humanos consigam isso. Mas o Jacó, a Bíblia fala que ele lutou com Deus. Interessante isso, né? Se Deus é tão poderoso a ponto de criar todas estas coisas que nós conhecemos, como é que o Jacó, um homem que já não era jovem, mas um homem de meia idade, talvez um pouco mais nessa época, pela quantidade de anos que ele viveu, lutou com Deus? Eu fico pensando que Deus se deixou lutar com Jacó. Isso eu estou especulando, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso. Eu fico pensando que Deus se deixou. Jacó se agarrava e pendurava no pescoço, e o anjo queria sair, ele segurava no pé, e ele foi insistente. E ele falou assim: você não vai embora. Você não vai embora. Você não vai embora. Eu não vou deixar você embora. Enquanto você não me abençoar, eu não vou deixar você embora. E a Bíblia relata, com poucas palavras, que ele passou a noite ali nessa luta. Até que o anjo disse: olha, eu vou botar um ponto final nisso aqui. E certamente, simplesmente tocou o dedo na coxa dele, ou na perna dele, e a deslocou. De maneira que ele ficou completamente fragilizado para a luta, eu penso. Não dava mais, nem para grudar na perna do anjo. E aí, então, há uma promessa. O Jacó muda-se, ou tem o seu nome mudado para Israel, que quer dizer, entre outras coisas, mas em síntese, vou aproveitar essa tradução, essa versão,
luta com Deus. Israel quer dizer isso, luta com Deus. Então Jacó foi aquele homem que lutou com Deus. E é interessante, irmãos, que esse nome, ele se perpetua ao longo dos séculos e dos milênios. Isso daqui foi lá por volta, eu vou arredondar, tá? De repente você pesquise aí, como o pessoal costuma dizer, né? Dá um Google aí, e aí aparece uma data, 100 anos para frente, 100 anos para trás, isso é normal, tá? Mas isso foi por volta aí de 1600 antes de Cristo, mais ou menos. Surgiu o nome Israel. Hoje nós estamos no ano de 2023, depois de Cristo. Portanto, há 3.600 anos aproximadamente depois desse fato, e ainda a gente fala muito esse nome Israel. Ou não falamos? Falamos muito, de maneira que às vezes, quando nós estamos falando com as pessoas sobre a palavra de Deus, eu fico, em determinados momentos, a palavra é essa mesma, eu fico agoniado, porque nós começamos a ler as Escrituras, e Israel daqui, Israel para lá, e as pessoas começam a olhar para a gente. Eu já recebi esse tipo de questionamento. Mas o que é isso aí? Que negócio é esse de Israel? Eu conheço o Israel, que eu trabalho com ele lá, mas me parece que ele não é tão famoso assim. Que é isso? E aí eu fico com a vontade, o desejo de falar, nossa, seria interessante um curso, antes do curso bíblico, um curso de uma história do povo de Israel, assim, talvez englobando coisas seculares para facilitar a compreensão. Mas, tudo bem, a gente faz e vai passando a palavra da maneira como nós podemos. Mas, para nós, que conhecemos bem o nome Israel, que falamos ao longo da vida toda Israel, para mim, esse nome, eu tenho ouvido desde que eu me entendo por gente. E para muitos aqui que eu conheço, e também sei que esse nome a gente ouve desde sempre. E para outros já há um bom tempo. E para outros que estão aprendendo agora, estão começando a ouvir Israel. Mas para nós, o que é que te vem à mente quando, para você que já tem o conhecimento, para você que já tem o privilégio de saber e conhecer a história das Escrituras, o que é que te vem à mente quando se fala em Israel? Não precisa responder, só pensa. O que é que te vem à mente? Povo de Deus seria uma opção? Alguém pensou em povo de Deus? Levante a mão. Vários. Povo abençoado seria uma outra opção? Seria, não seria? Povo abençoado, uma outra opção. Nação exclusiva seria uma outra opção? Aqui nós já temos que pensar. Nação exclusiva até a vinda do Salvador, Jesus Cristo, o homem. Pois este é o nosso Salvador. E até ali, esse povo era chamado o povo de Deus. E a palavra nos diz que para se achegar a Deus, era preciso se achegar à fé judaica.
Eu quero crer que muitos congregaram não-judeus, ao que tudo indica, historicamente falando, que muitos não-judeus creram no judaísmo e praticaram a fé judaica antes de Cristo. É provável, segundo dados históricos e relatos históricos, que muitos se converteram ao judaísmo. Muitos. É fato que isso é bem provável de ter acontecido. Mas essa exclusividade, irmãos, esta exclusividade, ela termina em Cristo. Ela termina em Jesus. Termina em Jesus. E quando nós conversamos com pessoas não conhecedoras da palavra de Deus, ou que estão aprendendo, eles costumam ter, no geral, duas visões sobre os israelitas. São as que eu mais ouço. A primeira é aquele povo lá que vive guerreando. Essa é a primeira. É aquele povo que vive guerreando. Eu digo, olha, se você for observar a história deles nos últimos 80 anos, mais ou menos, eles têm vivido em constante guerra. Nos últimos 80 anos. E também eles acrescentam, tem uma outra visão interessante para aqueles que não conhecem a palavra, que eles citam. Essa eu atribuo à contemporaneidade dos tempos. É muito contemporânea essa. Que diz assim, é aquele povo que está assim, são muito inteligentes, que fabricam umas coisas assim excepcionais e que, sabe, eles estão à frente do seu tempo. Eu digo, olha, e eles são sim um país de um bom IDH, né, de índice de desenvolvimento humano. Eles têm boas escolas e tudo mais. São considerados, ou é considerado, um país de primeiro mundo, se é que assim nós podemos dizer. Não é considerado um país como o Brasil em desenvolvimento. Agora, daí a dizer isso que você está afirmando, tem uma certa distância. Aí nós temos os evangélicos, né, dito assim, os evangélicos, os crentes. Estes, no geral, têm tido uma visão ufanista com relação a Israel. Só uma pequena digressão. Qual é o nosso tema? Construindo, ou seja, só há um caminho. Só para lembrar. Estes têm uma visão tanto ufanista com respeito a Israel. O que é ufanismo? Essa palavrona nada mais quer dizer de que orgulhoso da nação que nasceu, que vive, que habita. Sabe? Tem o maior... Na verdade, chega a ser arrogante quando diz respeito que pertence a determinado povo ou a determinada nação. É assim que nós vemos os evangélicos. E aí eu me lembro de uma mensagem do pastor Eliseu, aí final do ano passado, em que ele, eu não sei se ele já comprou, mas ele disse que estava vendo uma tribuna para comprar. Eu creio que para o templo novo, não sei, já comprou.
E ele disse que estava tendo dificuldade porque aqui na frente, tinham os dizeres judaicos. Muitos deles. Os dizeres judaicos. Mas por quê? Né? Porque dizeres judaicos, o que é que isso tem a ver? O que é que Israel tem diretamente ligado com uma inscrição judaica que nós não professamos a fé judaica. Nós não professamos. Aliás, quando Paulo fala nas suas cartas, e nós conhecemos muito bem, a retórica de Paulo é sempre voltada, no geral, na maioria imensa das vezes, contra os judaizantes. Aqueles que circuncidavam, pregavam a circuncisão, e por aí afora. Então, meus irmãos, quando eu chamei a atenção de vocês para nós construirmos um raciocínio, é para nós termos clareza de que só há um caminho e que nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos criar intermediários entre nós e Deus, tendo em vista que esse papel é de Cristo. E Ele já fez isso. Então, não tem nada a ver com espiritualidade que eu vou citar agora, mas enriquece a linha de raciocínio que nós estamos falando. Eu fiquei curioso e fui dar uma olhada. Peguei um país que é muito parecido com Israel, não é? No que diz respeito à população, o tamanho da população. E também desenvolvido. Para desmistificar esse negócio de que Israel é um país superior. Aí eu peguei a Suécia. Tem nada a ver com espiritualidade, repito, tá? Isso é só dado, só para enriquecer. A Suécia tem uma população parecidíssima com a de Israel. Em torno de 10 milhões de habitantes. O PIB sueco, ou seja, a renda per capita dos suecos é bem maior que a judaica. É bem maior. E Israel, a Suécia, é um país que não tem nada a ver com Bíblia, né? Não aparece, eu nunca vi na Bíblia escrito Suécia. Eu nunca vi. Então, irmãos, coisas contemporâneas têm feito com que nós criemos na nossa mente certas coisas que não produz. Não produz. Do ponto de vista de que as pessoas acham esse povo abençoado pós-Jesus, com algum privilégio pós-Jesus, tem duas óticas, não é? As coisas sempre têm ângulos de visão. Tem quem ache que eles continuaram a ser abençoados. Por outro lado, nós poderíamos olhar que é um povo que passou quase 2.000 anos dispersos pelo mundo, sendo perseguidos. Que bênção é essa? Não é? É uma maneira de olhar, é um prisma. Irmãos, só há um caminho e o caminho é Cristo. Nós não, depois de Jesus, e a Bíblia deixa isso muito claro, após a morte de Jesus e a sua ressurreição, o caminho é Cristo. Nós não precisamos declarar que tem alguém ou um povo especial, porque a Bíblia diz que não, e nós vamos ver que não. É evidente que os judeus têm um peso bíblico, é evidente que Jesus era um judeu e cumpria os ritos judaicos, circuncidado ao 8º dia, mas que Paulo também escreve depois, olha, as coisas do judaísmo para mim é um esterco.
Nós conhecemos o texto. Então, o caminho é Cristo. Não há necessidade de nós ficarmos estendendo aqui na frente do nosso púlpito, e bem fez o pastor se assim não o fez, e creio que não, porque ele disse que não iria fazer, de colocar inscrições judaicas aqui, ou a bandeira judaica aqui. Não creio que deveríamos ter bandeira nenhuma aqui, mas se fosse o caso, é do nosso país. Se fosse o caso. Não a judia. Em 2017, tem um pessoal nos Estados Unidos da América, diga-se de passagem, que no seu Destino Manifesto, que é um horror, mas entre outras coisas, nesse Destino Manifesto está que os americanos, eles têm que, ou o mundo tem que converter os judeus para que Jesus volte. Perceba os movimentos que eles adotam com relação aos judeus, e vocês irão observar que tem todo sentido. Então, Jesus só voltará na concepção dessas pessoas quando o Estado judeu se tornar cristão. Então, e eles lutam muito por isso. Em 2017, uma emissora de TV, gospel, como eles chamam, ou evangélica, como nós chamamos, americana, eles, através de um canal fechado, eles começaram a pregar em Israel. A pregar Jesus como Salvador. Em inglês. Mas nem todos lá falam inglês. Eles falam hebraico. Aí eles então ousaram a fazer algumas transmissões em hebraico. E imediatamente foram notificados de que, se não suspendessem a programação em hebraico, eles teriam que tirar o canal do ar. Argumento. Mais ou menos assim: nós não queremos a sua cultura religiosa. De nenhum empréstimo é para nós. Pesquisem e encontrarão. De nenhum empréstimo é para nós. Fique com a sua cultura. Não nos introduza isso no nosso país. Nós já temos o nosso Deus e não aceitamos o seu. E tirou do ar o canal. Quando alguém disser para você assim, olha, sabe, tem uma missão evangélica em qualquer lugar do planeta que estão sendo perseguidos lá por pregar Jesus. Se ele não disser, inclua na sua mente: Israel é um desses lugares. Se nós quisermos abrir uma igreja adventista Boa Semente na Argentina, nós vamos lá e vamos abrir uma igreja adventista Boa Semente. Se nós quisermos abrir uma igreja adventista Boa Semente em Israel, não vai abrir. Na Constituição judaica está escrito que a religião oficial única e exclusiva é o judaísmo. E lá não aceitam novas religiões. Entende, irmãos? Isso precisa ficar claro para a gente, porque a gente ouve coisas assim, e as pessoas falam coisas que a gente precisa saber. A gente precisa saber para não... Afinal de contas, Deus nos esclarece, a palavra nos esclarece. Então nós não vamos, vamos abrir uma igreja Boa Semente lá em Israel. Nós queremos lá a Terra Santa, né, dita Terra Santa e tudo mais. Vamos abrir lá. Não vai abrir, irmãos. Quiçá, aqui nós temos o diácono J. Mendonça, tem um programa na rádio evangélico. Fala à vontade, não fala, diácono? De manhã,
Está lá. Está aqui. Vai estar à vontade. Dia de semana também. Irmãos, vai lá em Israel e diz que você vai montar, você vai para a rádio falar que Jesus é o Salvador. E você vai ser preso. E você vai ser preso, eu vou ser preso. Então nós precisamos saber destas coisas. Nós não estamos menosprezando a palavra com isso, de jeito nenhum. Nós só precisamos estar ciosos daquilo que o mundo é, de como as coisas funcionam, para a gente não se passar em muitas ocasiões por ignorantes. Quem vai lá, quem conhece, quem sabe, fala assim, meu Deus, e que é isso? Esse povo está no mundo da lua. Há um só caminho, irmãos. Só há um caminho, e é Cristo. E nós não precisamos eleger, vou repetir, é preciso eleger ninguém no meio disso. Nós não precisamos converter a nação judaica para Jesus nos salvar, nós estamos libertos disso. Jesus nos libertou disso. Pediram um sinal para Jesus lá em Mateus 12, né? Nós encontramos isso. Me dê um sinal. Ele falou, não vou dar. O único sinal que vocês vão ter é aquele do profeta Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse templo aí e reconstruí-lo em 3 dias e 3 noites. Até hoje eles estão lá naquele templo. Resquícios, porque nem não conseguiram reconstruir de volta por motivos tantos que nós sabemos. A palavra de Jesus se cumpriu. Eu vou destruir isso daí e vou reconstruir um outro. Firmado aonde? Nele. A palavra foi tão verdadeira, irmãos. Vou repetir, é preciso repetir, que eles estão lá enfiando, além de orando, né? Eles fazem assim, é um costume, é um hábito, não é uma crítica que eu estou fazendo, é um hábito deles, assim como nós nos ajoelhamos. Eles fazem assim, colocam lá os seus papéis, os seus pedidos, não é? Mas não conseguiram reconstruir o templo. A palavra de Jesus, 2000 anos depois, cumpriu. Vou derrubar e não vai ter mais. Estão lá naqueles restos de pedra. Estão lá. Então nós precisamos saber destas coisas. Nós precisamos. Meus irmãos, o Estado de Israel, o povo de Israel, segundo o entendimento bíblico que eu julgo razoável, o povo de Israel é igual eu e você. Precisa desse caminho tanto quanto eu e você. Eles não são privilegiados em nada. É só olhar o que viveram, como agem, reagem e como fazem. É só olhar. Irmãos, eles literalmente, a palavra é pesada, mas eles praguejam quando fala de Jesus. Entende? Eles não querem saber de Jesus. Esse é o Deus de vocês, é a cultura de vocês que não nos interessa. Entende? Eu vou mostrar um mapinha, o Gabriel, por favor, Gabriel, se conseguir colocar. Vocês já ouviram, a gente ouve direto, né? Lembra que eu falei que eles é um povo o pessoal fala que é um povo de guerra? Aquele lá é a faixa de Gaza, dá para ver? Bem pequenininha assim, ó. Dá para ver, né? É lá que está sempre a guerra, que eles construíram um muro e tal. É lá. Irmãos, ali tem 2 milhões de pessoas. O município de Fernandópolis tem 550 quilômetros quadrados. Essa área aí tem 350 quilômetros quadrados. Aí tem 2 milhões de pessoas num gueto. Bem parecido, não tão violento como eles foram submetidos na Segunda Guerra. Não tem aquela violência escabrosa. Mas aí tem um gueto de palestinos de 2 milhões de pessoas. Que não tem água, saída só para o mar. Como nós sabemos, a água do mar não dá para beber. Que não tem recursos naturais, que não dá para plantar nada, tá? E esse gueto, sem contar a Cisjordânia, mas vamos ficar na faixa de Gaza, é Israel que mantém. Irmãos, nós precisamos saber disso. Israel mantém isso a ferro e fogo.
mata crianças dioturnamente, mata mulheres, mata... Esse é o Estado de Israel. Eu só estou citando isso para dizer que é um Estado como qualquer outro, entende? Como qualquer outro. Eles ficaram 2000 anos fora de lá. Os palestinos, 2000 anos depois, eles reivindicaram a terra e foram impostos ali a ferro e fogo. 2000 anos depois. Você acha que esse povo não vai reagir? Se você fosse um palestino, eu fosse um palestino, nós não reagiríamos? Entende? Então, vamos dar valor exato àquilo que tem valor exato. Não vamos transformar aquilo que não é em coisa que nós achamos que é, mas não é. Mas não é, os dados estão aí. Se quisermos ir lá visitar, passear, é só comprar passagem, nós vamos lá ver. Que é assim. Quem vai ver que é assim. Coloca Colossenses para mim, Gabriel, por favor. Capítulo 3 e o verso 11. Precisa explicar, irmãos? Eu tenho que desenhar, Guto. Entendeu? Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O único caminho, irmãos. Cristo é o caminho. Vamos eliminar tudo aquilo que nos atrapalha. Cristo é o caminho. Jesus é a salvação. E nós não precisamos de intermediário mais. Nós não precisamos de uma nação sacerdote. A Bíblia está dizendo isso. É a Bíblia, não sou eu. Onde é que nós lemos agora? Não foi na Bíblia? Foi na Bíblia. Próximo texto, Gabriel, para a gente já ir finalizando. Coloque para mim Efésios capítulo 2, verso 18 a 21. Olha só. Efésios 2, 18 ao 19, pode ser. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas, olha que palavra bonita, concidadãos dos santos e membro da família de Deus, irmãos. Precisamos de nação sacerdote, irmãos? Nós não precisamos disso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Jesus falou assim: eu vim para cumprir o quê? A palavra dos profetas. Então nós somos edificados na palavra dos profetas, porque nós cremos em Jesus e guardamos os seus mandamentos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. É Jesus, irmãos, é o caminho. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, graças a Deus. Nós não somos judeus, Jesus veio para todos, não importa. Crê em mim e será salvo, ele disse. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória ao Senhor Jesus. Jesus é o único caminho, irmãos. E nós temos que afirmar isso categoricamente, sem tergiversar, sem nação sacerdote. Eu não tenho uma nação sacerdote. Eu não tenho. Eu não preciso disso.
eu oro ao Pai. Eu falo aquilo que Jesus falou lá em Mateus. Eu vou para o meu quarto e oro e Ele me ouve. Entende? Ele me ouve. Eu não preciso ficar criando situações para criar um povo especial. O povo especial somos nós. O especial é aquele que crê em Cristo, irmãos. Nós somos especiais. Para Deus nós somos especiais. Para Deus nós somos. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos terceirizar isso, transferir isso. Não. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Por todos. Último texto e nós estaremos finalizando. Gabriel. Timóteo, primeiro deles, capítulo 2, verso 3 ao 6. E nós já vamos orar para encerrar. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só... Vou parar, vou dar uma pausa. Pois há um só Deus e um povo também junto, e depois um mediador. É assim que está escrito? Não é, né, irmãos? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Glória a Deus. Só Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que nós não introduzamos na nossa vida espiritual aquilo que a Bíblia refuta veementemente. Que isso não faça parte da nossa vida de fé. Que isso não nos atrapalhe.